Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? Como passaram? Nós vamos dar continuidade à aula das ligações covalentes. Então, a gente viu nas últimas aulas a ligação covalente simples, onde a gente tem os participantes ali que são ligações de não metal, participantes de não metal com não metal, e o hidrogênio faz parte dessas ligações, porque ele não é um metal. E nós vamos ver agora que existe dentro da ligação covalente uma outra ligação que a gente chama de ligação covalente dativa. Tá? Então, na ligação covalente normal, a gente compartilha os elétrons um com o outro. A ligação dativa, ela vai compartilhar elétrons, mas só de um para o outro. Um deles só vai compartilhar. Tá? Vou explicar para vocês como vai funcionar isso aí. Tá? Antes de a gente falar sobre isso aí, eu quero só dar uma relembrada que a gente viu na última aula. Um componente que era o HNO2, certo? HNO2. Então, a gente teve ele lá, tá? E para dar continuidade, então, a ele, a gente pega, então, vê os participantes, as ligações que são possíveis, tá? Se alguns tiveram um pouco de dificuldade ainda, a gente tem lá, então, o hidrogênio, que pode fazer uma ligação, o nitrogênio, que pode fazer 3 simples, ele pode também fazer uma dupla e uma simples, e ele pode também fazer uma tripla, ele é da família 5. Tá? O hidrogênio só pode fazer uma e o oxigênio pode fazer 2 ligações simples, ou então ele pode fazer uma ligação dupla. Ok? Então nós temos essas situações aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente tem meio que montar um quebra-cabeça para que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer para poder ligar isso aqui? Daí a gente tem que lembrar de uma regrinha que vai valer muito na ligação covalente dativa. Vocês não podem esquecer. Se você não anotou em algum lugar ainda, seria muito interessante você anotar. Qual que é a anotação que vocês têm que fazer? Sempre quando um composto covalente molecular ele for e ele tiver oxigênio e hidrogênio juntos, esse oxigênio e esse hidrogênio vão se ligar. Eles vão fazer parte... Eles vão estar juntos. Se eles vão estar juntos e o hidrogênio só faz ligação simples, obrigatoriamente a gente vai ter um oxigênio que vai estar ligando no hidrogênio. Ok? Se o oxigênio precisa fazer 2 ligações e ele não pode fazer a dupla porque ele já está fazendo a simples aqui, ele vai ter que fazer 2 simples. Essa outra ligação aqui no centro vai ser com o nitrogênio. Tá? O nitrogênio que a gente chama ele de central porque ele é o que faz a maior quantidade de ligações. Então, sempre quem faz mais ligações é quem está no centro. Então, o nitrogênio, ele faz 3 ligações, né? O oxigênio 2, o hidrogênio 1. Então, o nitrogênio faz 3, ele é o centro. Tá? Ele é o que faz mais ligações. Então, nós temos essa situação aqui. Ó. Esse O já estabilizou, fazendo 2. O hidrogênio já estabilizou, fazendo 1. O nitrogênio precisa fazer 3. E a gente falta ligar ainda um oxigênio. Tá? Então, se o nitrogênio precisa fazer 3 e o oxigênio precisa ainda fazer 2, obrigatoriamente eu vou ter que fazer uma ligação dupla aqui com o oxigênio. A gente não tem outro caminho para seguir senão esse. Tá? Se você montar de qualquer outro jeito, com certeza vai dar errado. Tá? O que vai ser a ligação covalente dativa e quando ela vai acontecer e como ela acontece? A ligação covalente dativa, ela é uma ligação de um elemento central, sempre vai ser o central, que vai fazer a ligação com outro participante e esse central vai apenas emprestar os elétrons. E esses elétrons que vão ser emprestados, lá na tabela de Lewis, são aqueles elétrons que a gente chama de elétrons não ligantes. Então sempre vai ser um par de elétrons não ligantes, ou seja, sempre 2 elétrons não ligantes. Tá? Então, o que é a ligação covalente dativa? A gente chama ela também de coordenada. É uma ligação que usa 2 elétrons não ligantes. Tá? Então, só para a gente relembrar lá, a família 4A, ela não tem nenhum elétron não ligante. Todos os elétrons envolvidos na família 4A, eles fazem ligação. Tá? Ou toda simples, ou dupla com tripla, assim por diante, mas ele não tem nenhum ligante. Os elementos da família 5A, eles fazem 3 ligações, 1, 2, 3, vou colocar só os exemplos das simples aqui, tá? Mas tem a dupla e a tripla, mas eu tenho 2 elétrons não ligantes. Esses 2 elétrons não ligantes que vão fazer a dativa. Isso significa que a família 5A pode fazer somente uma dativa. A família 6A, ela pode fazer 2 ligações, então vou colocar aqui
duas ligações. E ela tem 4 elétrons não ligantes. Então aqui tem um par, aqui um outro par, e significa que ela pode fazer duas ligações covalentes. E a família 7A tem 7 elétrons, um elétron é ligante, e os outros 6 elétrons são elétrons não ligantes. Ou seja, a gente pode fazer então 3 ligações dativas. Certo? 3 dativas. Então a família 7A pode fazer 3 dativas, a 6A 2 e a 5A uma só. E a 4A não pode fazer nenhuma. Como que vão funcionar essas ligações então? Então vamos dar um exemplo aqui. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o composto bem conhecido de vocês aí, que é o ácido sulfúrico, e ele é o H2SO4. Ok? Então nós temos o elemento S como sendo o central. Ele é o cara que faz mais ligações. Nós temos o oxigênio fazendo mais ligações também. Mas quando eu tenho outro participante que está sozinho, ele é o central. Está sozinho, faz mais ligações, ele é o central. A regrinha que eu falei antes para vocês, nós temos então oxigênio e hidrogênio na mesma molécula. Quando a gente tem oxigênio e hidrogênio na mesma molécula, eles vão se ligar. Então a gente vai pegar e vai ligar aqui O e H, e do outro lado O e H. Certo? Aí o que aconteceu quando a gente fez essa situação? O H está estabilizado, o O também, o S que precisava fazer só duas ligações também está estabilizado, o O estabilizou e o H estabilizou. Só que quando a gente olha para a molécula, ele tem 4 oxigênios e a gente utilizou 2. Eu preciso ainda utilizar mais 2. Como que esses 2 elétrons vão ser utilizados? Eles vão ser utilizados através da ligação dativa. Tá? Então o enxofre ele é da família 6A. Ó. Então ele está fazendo as duas ligações, está aqui uma, 2 ligações. Então a gente pode usar as dativas, vai usar os elétrons não ligantes. Então os elétrons não ligantes que estão aqui, eles vão ligar para um oxigênio, que o oxigênio precisa de 2 elétrons para ficar estável, certo? Então o oxigênio precisa de 2 elétrons, são sempre 2 elétrons não ligantes que vão fazer a ligação, então a gente demonstra isso através ou de uma ligação dupla ou de uma flecha. Agora, para a gente não errar, a gente vai usar uma flechinha indicando que os elétrons estão indo só para cima. Tá? Então, o enxofre está emprestando para o oxigênio, mas o oxigênio não está emprestando para o enxofre. Aí eu usei um oxigênio, eu vou usar o outro par dos elétrons não ligantes para poder usar o outro oxigênio. Então, a gente utilizou nessa molécula para estabilizar ela, os elétrons não ligantes do enxofre para estabilizar o oxigênio de cima e para estabilizar também o oxigênio de baixo, fazendo a ligação dativa. Ok? Então, quando que a gente vai utilizar a ligação dativa? A gente vai utilizar ela quando eu estou montando a minha estrutura. Aí na minha estrutura ficou estabilizada, mas eu preciso ainda ligar outro participante. Esse outro participante vai ser feito a ligação dativa, que vai usar 2 elétrons não ligantes. Como a gente sempre vai usar 2 elétrons não ligantes, esse ligante que vai receber os elétrons também é um átomo que precisa de 2 elétrons para ficar estável. Tá? Geralmente é o oxigênio, na grande maioria das vezes vai ser o oxigênio. Tá? Vou dar mais um exemplo para vocês, que é a molécula do SO3, tá? Que também vai utilizar a ligação dativa. Na verdade, eu vou dar um exemplo com SO2 primeiro e depois com SO3, que vocês vão ver só continuidade. Então a gente tem aqui SO2, ok? Não tem hidrogênio para ligar, então só tem ali o oxigênio, então eu vou ter o enxofre, que é da família 6A, que precisa fazer 2 ligações para estabilizar. Então ele vai fazer 2 ligações e vai estabilizar um oxigênio. Ok? Só que daí eu tenho 2 oxigênios na minha molécula. Como que eu vou colocar o próximo oxigênio? Como já está estável e o enxofre tem os elétrons não ligantes, os elétrons não ligantes vão emprestar 2 elétrons para o outro oxigênio. Pronto, montada a molécula de SO2. Ok? Aí nós temos o SO3, que eu ia falar para vocês. O SO3 é a continuidade do SO2. Tá? Então tem o S, que faz a ligação dupla com o oxigênio. Aí ele empresta 2 elétrons para o oxigênio e eu preciso de um terceiro. Como ele tem 4 elétrons não ligantes, ele vai fazer a quarta ligação aqui embaixo também com o oxigênio. Então esse elemento aqui, ele faz uma ligação dupla, né? E 2 dativas. Ok? Dativas com 2 oxigênios. Aqui também ele fez 2 dativas. Ok? Então, mais um último exemplo aqui para dar para vocês. Vamos fazer com o H3PO4.
PO4, tá? H3, PO4, tá? Então o nosso central vai ser o P. Aí a gente vai para a nossa regrinha que eu tinha falado para vocês lá. Oxigênio e hidrogênio na mesma molécula, o oxigênio e hidrogênio vão sempre se ligar. Então oxigênio, hidrogênio. Aqui desse lado, oxigênio e hidrogênio. Aqui para baixo, oxigênio e hidrogênio. O fósforo é da família 5. Então ele precisa fazer 3 ligações. Então está aqui, ó, 1, 2, 3. O oxigênio precisa fazer 2, 1, 2, aqui 2 e aqui 2. O hidrogênio cada um fez 1. Então já ligamos quase tudo. Só falta um oxigênio para ligar, porque aqui nós temos 4 oxigênios. E o fósforo que é da família 5 tem uma dupla de não ligante. Essa dupla de não ligante vai fazer a dativa para estabilizar o mundo. Ok? Então está aí a nossa explicação da ligação covalente dativa, que é a continuidade da ligação covalente normal. Então a ligação covalente normal, todos eles se estabilizam bem simplesinho lá, faz a quantidade de ligações que cada um precisa e ele se estabiliza. Na ligação covalente dativa, a gente monta e estabiliza. Vai faltar ainda um ligante. Esse ligante geralmente vai fazer a ligação covalente dativa, que é um empréstimo de elétrons do central pro ligante. Muito bem, daí a última parte que eu vou falar para vocês agora, dentro da ligação covalente comum normal, tá? A ligação covalente ela pode ser chamada de ligação molecular. O que significa ser molecular? Significa que eu vou ter 2 ligantes que são ametais, tá bom? Então, a última parte que eu vou falar para vocês são os casos particulares. Esses casos particulares são átomos que são ligados geralmente de não metais com não metais, só que eles fogem à regra do octeto, tá bom? Esses vocês têm que anotar num cantinho aí, não tem como a gente... Bom, só para ver, a gente olha para eles e já vê que eles são casos particulares onde não vai acontecer a regra do octeto, tá? Primeiro deles é o BeCl2, tá? Esse aqui é um composto que se a gente olhasse para ele especificamente, a gente diria que ele é iônico, porque nós temos aqui um não metal com um metal, só que esse aqui é a única exceção que a gente tem na ligação iônica, então ele não é iônico, ele é molecular, ele é covalente, tá? Então esse aqui é covalente, ok? Não é iônico, isso aqui é pegadinha de vestibular, tá? Esse aqui cai até que bastantinho. Depois a gente tem o outro participante, que aqui que é o BCl3, tá? BCl3. Esse camarada aqui é o boro. O boro é da família 3, então ele tem somente 3 elétrons. Então ele não segue a regra do octeto, ele se estabiliza com 6 elétrons, tá? Ele estabiliza diferente. Então eu tenho o boro, que faz 3, ele tem 3 elétrons, esses 3 elétrons vão fazer a ligação com os cloros, tá? Então são 3 cloros, aqui ele faz a ligação aqui, faz a ligação aqui, faz a ligação aqui, compartilha os elétrons, fica com 6 e se estabiliza, tá? Ele é uma das exceções. A próxima exceção é o PCl5. O P, que é o fósforo, ele é da família 5. Então ele teria que fazer somente 3 ligações. Mas nesse exemplo do PCl5, ele vai fazer 5 ligações. Tá? Então ele tem os 5 elétrons, os 5 elétrons dele fazem 5 ligações. Mesma coisa acontece com o SF6, tá? Que é o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons. Então ele faria somente 2 ligações, mas nesse caso em particular, ele faz 6 ligações, cada uma com o flúor, tá? SF6. Então ele faz 6 ligações, formando uma estrela. Os outros dois é o NO2 e o Cl2, tá? A diferença aqui do NO2, nós temos o nitrogênio, tá? No centro. Então qual que vai ser a situação? O nitrogênio ele vai fazer uma dupla com o O, daí ele não está estabilizado ainda, mas para estabilizar o próximo O precisava também de uma dupla. Então ele vai fazer praticamente uma dativa, mas ele estabiliza. Então ele só faz 3 ligações, tá? Só 1, 2, 3. Então aqui é como se o oxigênio se estabilizasse só com um hidrogênio. Então ele é a exceção. E a outra exceção é o Cl2, tá? Aí essa exceção aqui vai ser o cloro, que vai fazer 2 ligações e daí ele vai estabilizar com o oxigênio. Daí esse aqui é bem diferente mesmo, tá? O cloro só faria uma, mas ele faz 2, o oxigênio precisava de 2 e faz só uma. Tá? Então são aqui algumas exceções que a gente tem. Essas exceções vocês podem anotar, tá? Que elas
às vezes caem no vestibular alguma coisa parecida. Mas o que mais cai de pegadinha para exercício é o BCL2 e o BCL3. Esses dois aí eles caem bastante como pegadinha. O primeiro, porque ele é molecular, e quando você olha lá o BE é metal e o Cl é não metal, daí você pensa assim, metal com não metal é iônico. Mas aquele ali é a única exceção, então ele é molecular. E o BCl3 que ele não estabiliza com 8 elétrons, ele estabiliza com 6. Mas vocês podem anotar aí todos os casos particulares que eles podem aparecer para vocês, tá bom? Eu vou mandar a tarefinha para vocês lá pelo eClass, tá? E façam lá, qualquer dúvida tem o e-mail, mas também tem a próxima aula pelo Zoom, que a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês. Valeu, um abração, fiquem com Deus.